Olá, seja bem-vindo à sétima aula do curso de Planilhas Google. Na aula anterior falamos sobre a barra de fórmulas, mas eu esqueci um detalhe muito importante. No decorrer do seu aprendizado, você vai começar a fazer o uso de várias fórmulas ou funções, ou muito extensas, na sua barra de fórmulas. E ela pode não apresentar corretamente aí a sua função. Apresentar corretamente, que eu digo, é não apresentar ela inteira. Quando você estiver trabalhando com a planilha do Google e precisar ampliar a sua barra de fórmulas, eu vou fechar aqui a janela de intervalos nomeados. Você pode colocar o seu cursor aqui, entre a descrição do título das suas colunas e a barra de fórmulas e ampliá-la justamente para que você possa enxergar fórmulas mais complexas. As fórmulas, elas quando são feitas de forma simplificada, elas cabem tranquilamente aqui nesta região. Mas, conforme você vai aumentando a complexidade, com certeza você vai precisar, às vezes, ampliar um pouquinho aí a barra de fórmulas. Pois bem, fizemos aí a explicação da barra de fórmulas e, como comentei, vamos ver como inserir uma função na nossa planilha do Google. Eu utilizei a função soma, mas digamos que você nunca viu uma planilha eletrônica, como eu acho que é o caso de boa parte de vocês que estão assistindo esse treinamento e estão buscando pela primeira vez conhecimento sobre planilhas eletrônicas. Uma função é algo que foi criado para fazer alguma determinada atividade ou função, por isso o nome função. Quando utilizamos a função soma, essa função soma ela vai pegar um conjunto de células e vai dar o resultado que é a sua somatória. Quantas funções, Alessandro, tem nas planilhas do Google? Sinceramente, eu não sei lhe posicionar o número exato, mas sei que são muito mais de 400 funções que estão disponíveis aí na sua versão mais básica. No Excel, são mais de 500 e você ainda tem os suplementos, como nós também temos aqui no planilha do Google. Quando você precisar escrever uma função, por sorte, existe o assistente que te ajuda no momento de escrever a sua função. Mas se você não lembrar o nome da função, você pode usar o assistente que a própria planilha te oferece. Quando você estiver trabalhando com a sua planilha, você pode clicar no botão Inserir e você tem esse botãozinho aqui chamado de Função. Note que as funções, as mais comuns, são trazidas aqui. Essas funções podem variar porque ele pode ver que você utiliza outras funções e acaba sugerindo outras. Mas digamos que eu não quero nenhuma delas, clique sobre o comando mais. Quando você clica sobre o comando mais, uma nova aba do seu navegador será aberta para listar todas as funções das suas planilhas do Google. Se você notar aqui na parte de baixo da tela, eu tenho aqui um campo de filtragem. Se eu quisesse então filtrar, bastaria digitar soma e apenas as funções que têm a palavra soma ou que fazem somatórias são exibidas. Se você não filtrar, se você deixar esse campo em branco e rodar a tela, você vai ver que tem centenas de funções que estão à mostra e estão prontas para serem utilizadas. Uma função que nós vamos aprender, por exemplo, é a função hoje. Observem que é uma função do tipo data, e a função hoje ela retorna a data atual como um valor de data. Poxa, que bacana! Ele me mostra que categoria que ela é, o nome dela, como se escreve a função e o retorno dela. Se eu quiser aplicar isso, eu volto para a minha planilha e vou digitar hoje, abro e fecho parênteses, dou Enter. Poxa, Alessandro, não deu certo, olha só. Aqui estava dizendo que eu tinha que digitar hoje. Aí eu digitei como ele colocou e deu erro. Deu erro porque faltou algo muito importante. Toda vez que você vai começar uma fórmula, uma função na sua planilha, você deve começá-la com um sinal de igual. É como se você estivesse falando assim para a sua planilha. Ô planilha, a partir desse momento você vai fazer alguma coisa. E aí, se eu escrever hoje, abrir parênteses e fechar parênteses, você vai ver que a função automaticamente vai colocar a data atual. Eu posso também não preencher o parênteses. Se eu escrever igual, hoje, abrir parênteses, ele já me mostra como eu devo escrever a função, um exemplo de como ela é escrita, o que ela faz. Se eu não colocar o último parênteses, não tem problema. Ao dar um Enter, ele automaticamente vai colocar esse parênteses para mim. Ele só não vai colocar, como ele pode dar um alerta de erro, é quando você começa a criar fórmulas complexas com muitas funções, muitos parênteses, e ele não sabe exatamente aonde vai preencher. Então ele pode dar um alerta. Mas normalmente funções que têm um único argumento e uma única função na célula, ele preenche automaticamente. Outro detalhe importante das funções é este aqui, veja só, igual letra S. Assim que eu digito a letra S, nada aconteceu. Mas se eu digitar, opa, ele não está preenchendo o nome das funções automaticamente. Deixa eu ver, porque eu acho que é a planilha que eu estou utilizando. Vamos ver. Igual, soma. Abro parênteses. Deixe-me ver aqui por quê.
ele não está preenchendo. Um dos recursos da planilha é justamente preencher automaticamente quando vamos completar o nome de uma função. Deixa eu abrir aqui um arquivo novo. Vamos utilizar aquele nossa opção aqui, novo. Eu quero criar uma planilha Google nova. Ele vai abrir uma planilha totalmente em branco. Se eu clicar aqui numa célula qualquer e digitar igual e apertar a letra S, observe que ele vai colocar aqui essa caixa de seleção com o nome de todas as funções que começam com S ou têm a letra S. Se eu apertar agora a letra O, ele já vai mostrar as funções que começam com SO. Se eu apertar a letra M, ele vai filtrando as funções de acordo com as letras que eu estou digitando. A função soma, se nós pararmos o mouse em cima, ele mostra que ela faz uma soma de uma série de números ou células. Eu posso completar a função, abrir parênteses, isso é obrigatório. Nunca digite um espacinho e o parênteses. Aqui até que ele reconhece, mas às vezes pode dar erro. Abra parênteses e aí você vai ver o que você precisa informar para que a sua função dê certo. Eu posso informar aqui matrizes de células, veja as referências que nós vimos na aula anterior. Ou você pode colocar um único valor, você pode então alternar. Essa minha planilha pode ser porque eu tenho importado ela ou simplesmente por algum motivo eu cancelei, eu vou pesquisar depois por que ele não está preenchendo de forma automática, mas deveria. Olha só quando eu coloco parênteses, provavelmente na próxima aula isso já vai estar regularizado. Então, toda vez que você vai começar uma função, automaticamente a própria planilha te ajuda mostrando quais são os argumentos que você pode utilizar para ela. O assistente de função também está aqui, nesse botão. Se você clicar sobre ele e escolher sobre mais funções, ele vai abrir a mesma aba e lhe mostrar todas as funções disponíveis. Se você quer trabalhar com uma função, por exemplo, de procura de valores, se você digitar procura, ele vai mostrar as funções de procura aqui para você. De forma simplificada, então você tem um auxílio de uma lista completa de opções para escrever as suas funções. Não se preocupe muito com isso agora, que nós vamos falar sobre funções no decorrer desse treinamento. Nós vamos falar sobre isso no módulo intermediário e vamos falar no módulo avançado também. Então esse curso avançado, esse curso de módulo básico que você adquiriu, então ele tem apenas as instruções básicas para lhe tornar um bom usuário nas planilhas do Google. No modo intermediário, você já vai conseguir fazer análise de dados, você já vai conseguir utilizar bons recursos da ferramenta, e no módulo avançado a gente fecha completamente o cerco, te mostrando tudo aquilo que a planilha do Google pode fazer. Mas é claro, se você precisa de mais informações, se você precisa de informações rápidas, o Google possui um fórum de discussão muito bacana do Google Drive. Se você abrir aqui uma janela do seu navegador, entrar no Google, e se você pesquisar pelo fórum Google Drive, você tem aqui a possibilidade, aqui Google Drive Fórum de Ajuda. Você tem aqui um canal de comunicação fabuloso com grandes especialistas do mundo inteiro, aqui do Brasil também, que utilizam essa ferramenta para o seu trabalho do dia a dia. E aí você vai poder pesquisar, ver aqui quais são as informações, liberar espaço, sincronizar formulário. Veja só, tem uma série de recursos aqui que você vai poder pesquisar e explorar como forma de aprendizado. Nunca se baseie apenas uma única ferramenta para o seu aprendizado. Converse com outros profissionais que também trabalham com a planilha. Converse com outros profissionais que já trabalham com isso há algum tempo para que você possa receber dicas preciosas de como utilizar tudo isso no seu dia a dia. Vamos lá. Então, se você já tem dúvidas com relação às funções, você pode vir até aqui, inserir função, ou você pode clicar aqui nesse botão e, através da pesquisa, você pode procurar a categoria de função que você quer. Na próxima aula, nós vamos falar sobre algumas funções simples para o uso aí do seu dia a dia. Vamos falar sobre o botão organizar, vamos renomear uma planilha e vou classificar uma planilha, essa nossa aqui, com estrela e como podemos localizá-la no seu dia a dia. Lembre-se, eu não preciso salvar, basta fechar o meu navegador para que essa planilha também seja salva. Não esqueça, o conteúdo programático completo dessa aula está lá no blog, no sigonerds.com, e também você vai poder baixar tanto a planilha que nós utilizamos aí no recurso, como materiais complementares que eu disponibilizar, todos ali naquela página. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.